Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Porto Social. Eu me chamo Luara e hoje eu tô aqui com a Débora, que representa aí o Instituto Casa Astral. Débora, seja muito bem-vinda, tá? Obrigada por ter topado o nosso convite. É um prazer te receber aqui hoje. E estamos ansiosos para conhecer um pouquinho do trabalho de vocês, né? As atividades que vocês desenvolvem. Então, fica aí à vontade para contar pra gente um pouco dessa história. Agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui falando sobre o Instituto e vamos lá. Vamos embora. Então já começa aí dizendo como foi, né, que você se envolveu com a causa e o que é o Instituto Casa Astral. O Instituto, ele se formalizou como Instituto há 2 anos, né? Está fazendo 2 anos agora em dezembro. Mas a minha trajetória com a casa vem desde o começo da casa, né? Eu comecei a minha trajetória, a casa já estava com 1 ano de aberta. E começou com a minha participação como artesã dos eventos da casa, né? A casa, naquele momento que estava no começo, fazia muitos eventos, tipo forró, né? E eventos culturais. E a casa, ela já tinha esse papel social, né? Convidava as artesãs para participar desses eventos expondo seus produtos. Então, basicamente, a minha construção de clientes, por exemplo, vem da minha participação nesses eventos, certo? Então, foi assim que eu comecei a ter uma relação com Guida, com Felipe e com quem faz a casa, né, acontecer. Então, a gente decidiu, né? Isso foi uma conversa que a gente teve de tornar um instituto para que a gente pudesse desenvolver mais trabalhos, né? E principalmente relacionado à cultura popular e ao artesanato. Hoje eu coordeno a rede de artesãs da casa, que é a Rede Astralize, e muitos dos projetos que a gente vem desenvolvendo são a partir de editais de cultura, da cultura, né, do nosso estado e do nosso município. E a partir desses editais, a partir da aprovação, na verdade, desses projetos, a gente desenvolve ações voltadas para o fortalecimento e o protagonismo das artesãs, que são mulheres cis, trans, também pessoas não binárias e principalmente mulheres negras, né? Então, e também temos pessoas com deficiência que fazem parte também da rede e a gente desenvolve ações voltadas para a oficina, onde a gente faz com que essas artesãs que já são oficineiras possam oferecer a própria técnica para outras mulheres, né? Também a gente cria eventos onde a gente coloca a feira para trazer o público para conhecer o trabalho dessas artesãs também, né? E a gente também oferece formalização, né? Então, elas já tiveram formalização com marketing digital, né? Fotografia de produtos, precificação, né? E a gente está querendo trazer mais e mais formalização, porque a gente entende que isso é um campo muito importante, né? Porque para a gente é muito desafiador para nós, e aí eu falo eu enquanto artesã, é muito desafiador para nós empreender com artesanato, porque não é simples, né? A gente faz tudo. A gente começa a partir de criar o produto. Então, vender esse produto é desafiador para quem nunca vendeu. Não tem uma noção, né? Não tem uma Exato. base. Isso. E eu acho que a maioria, assim, né, não tenho propriedade para falar sobre o tema em relação ao artesanato em si, mas eu creio que a maioria começa como um hobby mesmo, né, que vai fazendo ali um produto. Eu, por exemplo, eu sou péssima, assim, em trabalho manual. Morro de vontade de aprender a fazer crochê, sabe? Que eu acho, assim, muito bonito e a possibilidade, o leque de possibilidade que dá para fazer com aquilo ali, desde roupa, acessório, etc. Eu acho que a pessoa começa ali como um hobby, aí depois, poxa, será que dá para ganhar uma renda extra com aquilo ali? Sendo que tem que ter a mínima noção em relação à precificação, à venda, a atrair cliente, a diversificar também, né, os produtos que você está ali expondo para vender. Então, acho que é muita coisa que a própria artesã, ela precisa ter também essa visão empreendedora, né? Isso. Eu digo sempre que nem toda artesã sabe ou tem
a propriedade para empreender. Sim. Por isso que muita gente que faz artesanato usa mesmo como um hobby, sabe? E tem muita gente que empreende com artesanato por uma questão de necessidade mesmo, por falta de emprego, né? Às vezes até pela limitação, porque precisa estar mais em casa, cuidando do filho, né? E aí aprende a fazer uma técnica para, a partir dali, criar uma renda, né? Uma renda. Mas realmente existem muitos desafios, e assim, um deles principalmente é a precificação, sabe? Elas sentem muita dificuldade de precificar o preço do produto. E isso está muito atrelado com a questão do próprio valor que ela dá ao trabalho dela. Era isso que eu ia falar também. Entendeu? Que, tipo assim, às vezes a pessoa não sabe o valor do seu trabalho, sabe? E a partir do momento que a pessoa descobre isso, muda uma chave, sabe? Faz com que ela entenda que ela tem o valor, e aí o valor não é só do produto, é o valor dela mesmo, sabe? E aí ela vai ter mais potencial na hora de oferecer o produto, de se posicionar, sabe? Ser mais empoderada. Ser mais empoderada, exatamente. Eu faço macramê há 22 anos. Eu aprendi a fazer macramê com um amigo. Mas eu venho, assim, de uma família de mulheres artesãs. A minha mãe produzia muito artesanato. Mãe me ensinou crochê, tapeçaria, ponto cruz. Tipo assim, eu nem me imaginava tendo isso como uma profissão. Mas eu decidi viver do artesanato depois de ser mãe, né? Trabalhei como CLT, passei 7 anos numa empresa e já não me identificava com isso, né? E veio de uma necessidade, obviamente, porque eu precisava continuar ganhando dinheiro para pagar as contas, mas eu sabia dentro de mim que eu precisava ter uma autonomia, que eu não precisava ficar presa a uma empresa, sabe? Que eu podia ser dona da minha história. E foi a partir daí que eu busquei. E a casa enxergou, né, os anfitriões da casa, no caso Guida e Felipe, enxergou em mim esse potencial. Por isso que eles me convidaram para fazer parte, sabe? Eles viram que eu podia, de alguma forma, trazer essas mulheres para esse sentido de construção mesmo, sabe? Do protagonismo delas, do desenvolvimento delas enquanto empreendedora do artesanato. E foi criada, inclusive, uma lab, né, que é o laboratório. Que massa. Esse laboratório... Dentro da casa também? Isso, esse laboratório ele surgiu a partir de um edital do Sebrae, né? O projeto foi escrito, o Sebrae abriu um edital para a economia criativa e Guida, junto com o Felipe, escreveram o projeto para esse edital, que é o Lab Artesãs, né? Então, a gente já fez 3 edições desse Lab. E é muito legal o Lab, porque o Lab, ele dá a possibilidade dessas mulheres que participam desse projeto criar sem se preocupar assim, no que tem que fazer para ter a renda assim, não que a pessoa vai parar de fazer, mas assim, ela vai ter aquele momento, daqueles encontros para desenvolver algo que ela tem muita vontade de fazer e não tem tempo, sabe? Então a gente trabalhou a primeira lab, desenvolver, foram 4 artesãs selecionadas, onde essas 4 artesãs, cada uma de uma técnica, e elas tiveram que criar produtos, peças, utilizando a técnica delas e colocando, agregando a técnica de outra, entendeu? Inclusive teve uma que colocou a técnica de todas elas. E assim, surgiram produtos maravilhosos, né? Aí a Fluxos, Lab Fluxos, a gente já deu a possibilidade delas criarem a partir da técnica delas mesmo. Podia também, estava aberta também a usar as técnicas das outras que estavam presentes também no projeto, mas a ideia inicial era que elas desenvolvessem algo que elas tinham muita vontade e que elas não conseguiam por conta da rotina, da correria da vida mesmo. Colocar a criatividade para jogo. Exato. E aí a gente teve agora a Lab Elemental, que a gente utilizou os 4 elementos, né? Terra, fogo, ar e água. E elas tiveram que desenvolver produtos a partir desses elementos. E aí foi bem Deve ter ficado incrível. forte. Ficou, vice. Tá tudo lá no Instagram. E assim, foi um aprofundamento, né? Porque você trabalhar esses 4 elementos é você mexer com o que está dentro de si. E não é fácil. Então a gente teve uma consultoria com E elas colocam a história delas ali também, né? Sim, A total. essência, tudo. Total.
E aí elas tiveram consultoria de design thinking, né, para desenvolvimento de produto. E também tiveram com uma taróloga, que trouxe a questão dos elementos, né? Fez um esboço, assim, de cada elemento para a gente entender. E aí mexeu mesmo, viu? Até comigo, que estava participando ali como coordenadora. É isso. Tá, então eu entendi que hoje vocês têm, assim, um ecossistema, né? Porque Uhum, vocês têm várias frentes de atuação, então vocês têm as feiras, né? Onde isso. expõem os produtos, tem também a parte da qualificação, né? Com as oficinas para essas mulheres, tem os projetos também, né? Que vocês atuam hoje. É, quem tá por trás disso? Além da Débora, o Felipe e a Guida, Isso. só são vocês três mesmo ou vocês têm mais braços que fazem tudo isso acontecer? Não, a casa existe várias outras pessoas que fazem parte dela, né? Inclusive, o que é que a gente tem feito atualmente, né? As próprias mulheres da rede são parte da casa, né? Então, a gente agora quer que elas também desenvolvam os próprios projetos delas. E que a gente, enquanto casa, enquanto ecossistema, auxilie elas na hora de construir esses projetos, sabe? E tem outros projetos também que não é da minha alçada, porque é como eu falei, eu trabalho mais nessa questão do artesanato para mulheres, mas a casa trabalha também com a cultura popular, com projeto, tem o projeto Adereços, que é um projeto relacionado à valorização, né, como é que eu posso falar? Das expressões populares daqui, né? Sim. Então, o adereço, eles gravaram em algum, tipo Maracatu, Uhum. né? O Almirante de Forte, teve também no Abanadoras do Arruda, então gravaram um documentário falando sobre essas expressões, né? E a partir dali foi gravado, isso gerou um conteúdo que foi para o YouTube da casa, né? Então é um conteúdo audiovisual que a pessoa pode ter acesso, né, para conhecer a trajetória desses espaços culturais, né? Muito bom. Então, já entendi que é formado por vários braços. Eu queria entender também quantas pessoas hoje vocês têm, né, em relação ao público mesmo, que é, de certa forma, beneficiado. Hoje você tem esse número? Olha, de artesãs, a gente está com 30 artesãs na rede. Artesãos. E, assim, ao todo, eu diria que é em torno de 40 pessoas que fazem parte da casa, né? Esse ano a gente teve um momento de pausa, a gente trabalhou bastante no primeiro semestre. E aí, esse último semestre, segundo semestre, foi mais para a gente reformular, para a gente fazer relatório, né, dos projetos que a gente já fez, né? Aquela coisa de entregar, né, o que foi feito. E também de escrever projetos, né? Porque a gente não para, né? E a gente está fazendo 2 anos esse ano. Então, a ideia também é a gente, próximo ano, participar desses editais que, inclusive, pede que a gente tenha, né, 2 anos de formalização, porque a gente perdeu alguns por conta disso. Mas a gente está aí, a gente não está parando, né? Sempre pensando em... E, assim, o que eu posso dizer a você é que ontem eu estava até conversando com o Felipe, que eu cheguei com uma ideia para ele. Eu disse, ó, eu estou querendo dar um curso, escrever um projeto no edital de um curso, que eu não vou dar spoiler, porque isso é uma coisa que eu estou tendo que dar, que bater na tecla sempre, sempre. E tem hora que eu penso, poxa, eu podia estar dando consultoria disso, Uhum. porque as pessoas não estão sabendo fazer. E eu estou tendo que quebrar a minha cabeça, eu estou tendo que fazer as pessoas entenderem. Que vem muito dessa questão, sabe, Luara, do respeito. Porque o artesanato, a gente escuta muito falar da valorização do artesanato, sabe? Mas o que eu observo é que a valorização, ela está muito atrelada ao produto, entendeu? E não às pessoas que fazem aquilo acontecer, sabe? No final das contas, as artesãs, os artesãos, eles ficam escondidos, né? Não à toa, quando surge... Eu vou falar, fazer assim, um exemplo, por exemplo. A nossa primeira dama, né? Janja. No dia da posse, ela estava vestida com um vestido todo bordado, sabe? E isso foi falado várias vezes, porque eu assisti a posse.
e foi falado várias vezes sobre o vestido que ela estava usando. Era de uma estilista e ele era bordado, mas ninguém falou em nenhum momento quem foi que bordou esse vestido. Entendeu? Então, assim, eu Os acho que. créditos que ninguém dá, né? Exatamente. E eu só vi uma página no Instagram falando sobre quem eram as bordadeiras. Entendeu? E eu tive acesso, porque, como eu trabalho nessa área, eu acompanho. Mas não é todo mundo que acompanha, sabe? E assim, então eu sinto que ainda precisa muito que as pessoas se eduquem para o olhar de olhar mesmo o artesão, a artesã, sabe? Que aquilo ali é uma pessoa, né? Que a gente não é produto, sabe? É isso. Muito bom. Uhum. Um sonho. Me fala aí, vamos sonhar um pouquinho. Pra casa astral, qual é um sonho assim que você tem? Rapaz, assim, um sonho que eu tenho para o coletivo, assim, em si, para elas que são as pessoas que estão realmente junto a mim, sabe? Porque a gente tem um grupo, a gente conversa bastante, é que elas possam ter esses espaços ocupados, sabe? Que a gente tenha mais espaços ocupados, né? E quando eu falo isso, é oferecendo oficina nas comunidades, nos compás, como a gente já ofereceu. E também sair um pouco daqui, de ir para outros estados, de apresentar. Eu Ganharem o quero mundo. ganhar o mundo da rede, ser reconhecida como uma rede de mulheres artesãs que têm domínio sobre vários tipos de técnicas e que têm capacidade de oferecer trabalhos, desenvolver produtos para empresas, de desenvolver oficinas para pessoas que tenham interesse em aprender as técnicas, sabe? Então, meu sonho é esse, que a gente se expanda, sabe? É isso. Muito bom. E quando eu falo ganhar o mundo, eu acho que está muito também ligado a essa limitação que você falou, de ser, às vezes, é muito pessoal mesmo, sabe? Delas não se valorizar. E que eu sei que isso também vem né, de todo um contexto histórico também, das próprias pessoas em volta que não valoriza, etc. Mas o trabalho que vocês fazem de colocar essas mulheres pra cima e dizer assim, pô, você tem valor e você é tipo assim, você é um artesão, você é um artista, sabe? Você tem o poder nas suas mãos de produzir um produto e vender e colocar realmente o preço, o valor naquilo ali, não só um preço, mas um valor, que é a sua mão de obra, que é o seu produto, que é o material que você gastou para fazer o produto, o seu tempo. Então, eu acho tudo isso, assim, muito incrível, essa coisa de empoderar outras mulheres e colocar essas mulheres para cima. Acho que muitas dessas mulheres também, não sei se é o caso, né, específico, assim, da Casa Astral, mas de outras histórias que eu escutei, vem de um contexto, sabe, dentro de casa, de ou psicológico de sair de uma depressão ou de assim sofrer agressão psicológica de outras pessoas, agressão física de marido. Então, não é só um produto, sabe? Não é só um Não produto. é É toda uma ressignificação ali, sabe? verdade. É também uma saída para muitas delas. É poder vender aquele produto porque aquele dinheiro vai me fazer que eu saia daquela realidade, sabe, que eu vivo. Então, assim, é muita coisa envolvida. Total. E é um É peso muito forte, né, sabe? Vocês muito. também têm uma responsabilidade muito grande nas mãos. É verdade. E assim, eu posso dizer para você que, enquanto coordenadora, eu sou uma pessoa que pego muito no pé delas, no sentido de que elas entendam da importância delas estudarem, de elas buscarem conhecimento, delas estudarem as leis. Você sabia que a artesã só virou profissão em 2015? No governo de Dilma. E artesão é a primeira profissão do mundo, gente. Entendeu? O artesão vem antes da arte, do artista, sabe? Então, assim, e a gente ainda não. A gente é formalizado enquanto. Como é que se diz? Nós temos uma lei, né, que nos é, acoberta. Mas, assim, por exemplo, eu não conheço nenhuma artesã que se aposentou como artesã.
entendeu? Porque a gente ainda está lutando. Existe, na verdade, algumas propostas no governo, sendo trabalhada no governo, para que isso vire realmente uma profissão que tenha todas as suas formalizações, sabe? E eu falo para elas que elas precisam entender das leis. Elas precisam ler os editais, entender o que aquilo está dizendo. Eu sei que é muito burocrático, mas precisa ser burocrático. A gente sabe que precisa ser. E para elas terem propriedade na hora de fazer, sabe, acontecer. E porque é isso que você falou, né? Muitas vêm de um contexto de muita luta, de muito sofrimento, de muita violência. E assim, a gente sabe que isso mexe com a nossa Com autoestima, certeza. né? Mesmo eu sendo essa pessoa que estou aqui falando o que eu estou falando para você, não é sempre que eu sou essa pessoa. Até eu tenho hora que eu estou com a minha estima lá embaixo. E sei da importância de estar a hora toda na manutenção disso, sabe? Então, eu falo para elas que elas precisam ter propriedade, entender o que elas fazem, sabe? Buscar conhecimento para melhorar, sabe? Para a melhoria delas mesmo. Inclusive, a própria Lab, a Lab Artesãs, desencadeou em outro projeto, que foi a Lab Vivências. A gente pegou duas artesãs da primeira Lab e fizemos a Lab Vivências, que foi, de fato, um projeto onde a gente ofereceu, elas eram as protagonistas do projeto, uma de Renascença, que é uma das rendas mais importantes do nosso estado, inclusive, e do Brasil, e uma do bordado livre, e elas ofereceram essas oficinas em 2 compás, né? E também num espaço para públicos PCDs. Então a gente fez elas mesmas desenvolveram como é que se diz? Uma cartilha ensinando os pontos. Foi bem bonito. E isso, para você ver, né? Elas participaram de uma lab e elas vieram depois como protagonistas. Sim. Inclusive, uma delas participou ano passado. Ela foi a primeira vez que ela foi convidada. Não, ela se inscreveu para participar da FENEARTE pelo PAB, né, que é o Programa do Artesanato de Pernambuco, PAP. E ela não passou de cara. Só que ela foi remanejada. Ligaram para ela perguntando se ela queria. Ela, na mesma hora, me ligou. Eu tenho um negócio para te contar. Eu fui chamada para participar do PAP. Eu queria tua opinião. Eu disse, vá, somente vá. Vá-se embora. Eu comecei na FENEARTE pelo PAP. E você não tem noção da importância que foi para mim isso. Então você não tem que dizer não. Até pra ganhar repertório também, né? Exatamente. Aí ela estava toda preocupada por conta do tempo, porque já foi muito em cima. Aí eu disse, minha irmã, você vai dar conta. Não se preocupe que você vai dar conta. O que é que aconteceu? A partir do PAP, ela foi convidada para ir para a Colômbia, participar de um projeto maior, representando Pernambuco. Caramba. Entendeu? E o trabalho dela é incrível mesmo, sabe? Incrível. Então é isso. Quando eu vejo essas coisas acontecendo, é quando eu penso que o que a gente está fazendo tem muito valor. Sim. E está gerando frutos, sabe? É sobre isso. A casa, uma curiosidade que eu fiquei, ela funciona de segunda a sexta? A casa sempre está lá, ela sempre funciona. Existem algumas atividades que acontecem, por exemplo, como a gente é uma instituição que não tem fins lucrativos, né? Existem algumas formas que a gente encontra para pagar, Sim. tipo o aluguel do espaço. Então, a gente loca, né, para eventos maiores, eventos particulares. Sim. Acontece também eventos culturais, né? Então, tipo assim, uma banda quer fazer um show de lançamento, então aluga o espaço. E a casa também oferece o serviço de comida, de alimentação, de bebida, entendeu? Então, existe uma cadeia acontecendo ali. E existe também aluguel dos espaços para oficina de instrumento musical, de capoeira, né? Existe um desenvolvimento também de um trabalho com criança, né? Por exemplo, quando tem as férias, tem uma equipe, né, que é voltada a fazer esse trabalho com as crianças, né, de colônia de férias, né? Então existe sim muita coisa acontecendo.
No momento, o que realmente está assim, que está em stand-by mesmo, é a questão das feiras, né, desse trabalho de formalização com as artesãs, porque a gente precisou realmente dar um tempo, organizar tudo para poder voltar com tudo no próximo ano. Só mais uma curiosidadezinha que eu também fiquei, é que eu queria entender melhor como as mulheres elas chegam até vocês. Se é uma demanda espontânea, se elas vêm no Instagram e, poxa, eu quero muito desenvolver. Ou eu já sou uma artesã e eu quero participar das oficinas, ou eu tô no iniciozinho e eu quero me desenvolver um pouco melhor e eu olho lá no Instagram e corro para casa. Ou se, não sei, se existe alguma forma de divulgação, como é que essas mulheres elas chegaram até vocês? Então, é, algumas vieram dessas feiras que já Sim, acontecia nos eventos. Mas a gente queria ter um público, chegar em outras pessoas, outras mulheres. Então a gente fez uma chamada, né? Desde a primeira feira, a gente fez uma chamada pública. Eu entrei como curadora, né? Tipo assim, a pessoa que vai decidir sim. quais são as técnicas, quais são os trabalhos que vão estar nessas feiras, né? Então tem uma curadoria por trás também. E também, como eu sou uma pessoa que sou artesã há muito tempo e eu já participei de muitos coletivos e estou trocando sempre com muita gente, então era joga no grupo aí, joga no grupo tal. Então era várias formas. Era no boca a boca, era no grupo do WhatsApp, era no próprio Instagram da casa, no Sim. meu próprio Instagram. Entendeu? Então foi de diversas formas. Agora, uma curiosidade. Na FENEARTE, que a gente participou esse ano como rede pela primeira vez, é, muitas mulheres passavam lá para falar comigo, para perguntar como podia fazer parte. Entendeu? Então, existe também uma procura, né? Por quê? Porque as artesãs que já fizeram parte falam disso, né? Fala bem e outras pessoas sentem interesse. E aí a gente está com um projeto aprovado que a gente vai começar a desenvolver ele próximo ano, né? Pelo edital da Secretaria de Cultura do Recife. E nesse projeto que a gente vai desenvolver próximo ano, vai ter a renovação de quem já é da rede e também cadastro de novas artesãs. Mas, é como eu falei, a gente também faz essa questão da Sim. curadoria, né? Porque a gente entende também que é importante, porque a gente quer que tenham pessoas que estão realmente Sim, interessadas, comprometidas também. comprometidas em desenvolver seu trabalho, em ser profissionais, sabe? E não é uma coisa que a gente quer fazer de qualquer forma, sabe? Claro. A gente tem esse cuidado. Débora, agora eu queria que você me falasse sobre uma foto que eu recebi, que contextualizando aí para quem está nos assistindo, a gente sempre pede, né, que as pessoas com quem a gente convida, né, com quem a gente conversa, nos enviem uma foto que tenha um significado, né, uma foto especial, né, que fale, né, sobre a história do projeto, nesse caso, da história da casa. E você nos enviou essa foto aqui. E eu queria que você falasse sobre essa foto, sobre esse dia, o que é que essa foto ela significa para vocês. Veja só, essa foto, ela foi tirada nesse ano, no dia 11 de janeiro, que foi no dia que a gente fez a celebração de 10 anos da casa. E aí, nesse dia de celebração, foi um dia de festa, onde a gente teve várias atrações musicais e a feira acontecendo, com as artesãs expondo seus produtos. Algumas foram premiadas, né? A gente deu, assim, deu um prêmio para elas, tipo assim, homenageou elas, sabe? E outra curiosidade é que a casa também tem uma santa, que é a Santa das Mangueiras, que é a divindade das mangueiras, né? Que na verdade ela não é uma, porque a gente está acostumado assim quando a gente fala de divindade de santa é uma pessoa, né? Ela não, ela é uma escultura de barro que foi desenvolvida pelo mestre Zusa lá de Tracunhaém. E ela é, por que divindade das mangueiras? Porque a ideia é que ela seja uma divindade de uma árvore mesmo. Então ela tá lá na árvore que fica em frente à casa, certo? E aí a gente fez essa celebração também da divindade, né? De colocar ela no altar, de trazer essa questão, porque nós temos isso muito forte, né? Nós do Sim. Nordeste, né? Tanto que a gente agora vai ter a festa do Morro, Sim, né? Isso é muito forte da gente. E como
A casa sempre teve isso muito forte, né, da questão da espiritualidade mesmo, de trabalhar os elementos naturais, né? A gente entende a importância disso, de como isso é importante para a gente, enquanto pessoa mesmo, porque nós somos feitos de sol, terra, água e ar, né? Então, a casa tem isso acontecendo também, sabe? Essa energia acontecendo. Então, nesse dia, a gente estava celebrando os 10 anos da casa, junto com a feira, com atrações musicais e a divindade das mangueiras. Ah, incrível. Débora, estamos nos encaminhando para o final. Mas antes disso, eu queria que você falasse, né, com quem está nos assistindo agora, as formas de apoiar a casa. Seja uma pessoa que está nos assistindo e quer ser um artesã, ou já é um artesã e quer fazer parte, seja uma pessoa que quer fazer um aporte financeiro, quer investir em algum projeto, quer fazer algum tipo de doação, como é que as pessoas elas podem abraçar essa causa? Certo. Então, quem tiver interesse de fazer parte, né, disso, ser parceira da gente, pode estar oferecendo cursos para essas mulheres, né, relacionado ao empreendedorismo, né, para que elas possam cada vez mais desenvolver essas capacidades técnicas de empreendedorismo, como também pode oferecer recurso financeiro a partir de ajuda financeira mesmo. E pode ser de empresas que já tenham esse trabalho com artesanato, né, relacionado ao artesanato, né, como lojas de produtos artesanais, fábricas de produtos artesanais. A gente também recebe doação, né, de material para artesanato. E também de editais que a gente vem participando, que pode ser editais relacionados da própria empresa, como pode ser a nível estadual, federal. É isso, é a forma que tem como nos ajudar. E pode ser voluntário da casa também, entrando em contato para participar de alguma ação, ajudar na construção de alguma ação que a gente esteja desenvolvendo. E as artesãs que têm interesse de participar, fiquem ligadas, porque próximo ano a gente vai estar abrindo esse cadastro, e aí é importante que você fique ciente dessas informações pelo Instagram da casa, que é a casa.astral, porque lá a gente vai estar divulgando e a partir desse cadastro a gente vai fazer essa curadoria, né, para entender quem são essas pessoas que vão realmente fazer parte da casa, que tem a ver com o que a gente acredita. É isso. Perfeito. Ou seja, existem N formas aí de chegar junto, né? Exato. Débora, eu queria te agradecer, tá? Por ter topado o convite, por ter falado um pouco da sua história e também da história da casa, né? Compartilhado com a gente toda a trajetória de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, né? Vocês impactam aí tantas e tantas vidas, tantas mulheres, dando um ressignificado, dando um novo significado, né? Ressignificando, na maioria das vezes, uma dor que elas têm. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. E para quem está nos assistindo, né, a gente se vê no próximo episódio. Mas até lá, nos acompanha nas nossas redes sociais, que é @oportosocial e @redemudamundo. E acompanhe também a Casa Astral. Casa.astral, e a gente também tem o Instagram da rede, que é a Rede Astralize. Desculpem meu nervosismo, viu, gente? Porque é a primeira vez que eu participo de um podcast. Mas eu estou muito feliz e para mim é muito importante falar do que a gente desenvolve, porque eu tenho muito amor pelo que faço. É isso. É isso, pessoal. Arrasou, Débora. Até a próxima.